no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar a todos que assistem o nosso programa e aproveitando que este é o primeiro programa do ano de 2014, eu quero deixar aqui o nosso abraço a todos os telespectadores, aqueles que nos acompanham e desejar a todos um feliz 2014, na bênção, na paz do Senhor, e que a sua saúde, a sua família, os seus negócios, tudo vá bem. Com o Senhor, com a presença de Deus na nossa vida, com certeza tudo será bom, tudo será melhor. Então receba do Senhor, neste primeiro programa, a nossa bênção, o nosso abraço, o nosso desejo de que todas as coisas concorram para o bem na sua vida. Ame a Deus, busque ao Senhor de todo o coração. E hoje, para celebrarmos esse primeiro programa do ano de 2014, nós vamos falar sobre a alegria. A Bíblia, ela fala muito sobre alegria, né? Muitos textos nós buscamos na palavra e que Deus, e que através também dos apóstolos, dos escritores bíblicos, eles nos orientam a sentirmos esta emoção chamada alegria. E o texto base para a nossa conversa deste momento, deste programa, está em Filipenses capítulo 4, verso 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Essa é uma orientação de Paulo, escrevendo à igreja em Filipos. E nós, então, como eu disse, a Bíblia fala muito sobre alegria. Eu poderia citar mais alguns versículos, como o do Salmo 16, que diz assim: na tua presença me encherás de alegria. Também no Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Depois ainda no Salmo 30, tornaste, ó Senhor, o meu pranto em alegria, porque a minha alma te canta louvores e não se cale, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. E depois no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria. E eu poderia então procurar muito mais ainda nos versículos bíblicos, em cada livro, em cada circunstância, Deus nos orientando através da sua palavra, a que tenhamos esta emoção, a alegria em nosso coração. A alegria está ligada intimamente à alma, à nossa alma. Então veja bem, nós somos corpo, alma e espírito, e a alegria é uma das emoções que o ser humano sente e está ligada à alma. Então veja bem, neste texto base de Filipenses, quando ele nos diz: se alegre sempre, se alegre no Senhor, se regozije. O que é que ele está querendo dizer com alegria?
A alegria é uma emoção que traz satisfação, contentamento. Né? A pessoa que está alegre, ela está satisfeita com alguma coisa, algum acontecimento, alguma circunstância, algo que a torna alegre, contente. Ela fala de regozijo, de júbilo, de prazer, de ânimo, de entusiasmo, de boa vontade, nos faz enxergar as coisas de uma forma positiva. Tudo isso está ligado à palavra alegria. E quando Paulo diz regozijai-vos sempre, seja alegre sempre, ele está dizendo tudo isso, né? No momento de contentamento, no momento de desfrutar o bom, o melhor na nossa vida, no momento de desfrutar uma companhia agradável, o momento de desfrutar a família, estar com a família, estar com a igreja, a família da fé, o momento que você está com Deus para compartilhar algo bom, tudo isso é alegria. A Bíblia nos ensina então a compartilharmos na nossa vida, o nosso coração, de um sentimento que se chama alegria. Então, nós entendemos o que é a alegria. Agora, por que será que a alegria é tão importante? Por que será que ser alegre faz parte de uma orientação do apóstolo Paulo, né, do próprio Deus? Por quê, né, que ele quer tornar o nosso pranto, a nossa dor, em alegria? Por que é que ele se preocupa? Por que Deus se preocupa em trazer este contentamento, estas emoções que nos alegram, nos deixam mais confiantes? Exatamente porque Deus, Ele quer que nós estejamos bem. E a alegria deixa a pessoa agradável. Num relacionamento, quando uma pessoa é alegre, quando ela demonstra alegria, ela demonstra e ela consegue passar um sentimento bom, pode passar a presença de Deus, né? Um fruto maravilhoso na sua vida. Por quê que é tão importante? Porque é algo que vem de Deus. A Bíblia diz também, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus transmite essa alegria no nosso coração, nós somos fortalecidos, somos levados a ter uma força sobrenatural. A força do braço muitas vezes não é suficiente, a força do nosso físico muitas vezes não é suficiente, mas quando a alegria do Senhor vem, quando a alegria do Senhor é compartilhada na nossa vida, aí nós podemos dizer, a alegria do Senhor é a minha força. Então eu me torno forte, eu me torno emocionalmente bem, eu me torno com bom ânimo, eu fico animada para projetos. Quais são os projetos da sua vida? Quais são os projetos para o ano de 2014, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho? Quais os projetos? Se você sente alegria, esses projetos terão uma vida nova. Quando você sente alegria, esses projetos, eles vão bem. Então, amados, siga o exemplo, siga as orientações da palavra do Senhor. E então eu disse, o que será que tem tanta importância com relação à alegria? Por que que a alegria é tão importante? Primeira coisa, primeiro tópico aqui que nós vamos falar, porque Deus é a fonte dessa alegria e do conhecimento. Então veja bem, não adianta buscarmos alegria nas coisas materiais, perecíveis, tudo acaba, tudo passa. Então não adianta buscarmos nisso, porque nós temos uma parte que é imaterial, é a nossa alma, sentimentos, é o nosso espírito, ligados intimamente ao nosso Criador.
Então, um dos motivos porque a alegria é importante é porque a alegria está ligada intimamente ao nosso Criador. Ele é a fonte. Ele é a fonte que projeta na nossa vida, no nosso coração, essa alegria. Então, veja bem, Deus anseia que todos os homens, todos os seres criados por Ele, sejam alegres, sejam felizes, sejam rejubilantes na sua presença, reconheçam o seu poder, reconheçam a sua graça. Quando reconhecemos o poder de Deus, quando reconhecemos a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre nós, sobre a família, nós ficamos alegres. Quando vemos Deus curar as enfermidades da nossa alma, quando vemos Deus curar o físico nosso, né? Quando alguém está enfermo em nossa casa e vemos aquela pessoa sendo restaurada, tratada, né? Consolada, nós nos alegramos com isso. Por quê? Porque entendemos que o amor de Deus traz isso, né? O amor de Deus traz a cura, traz a libertação, e com isso nos alegramos por Ele ser a fonte. Ele é a fonte da cura, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da salvação, da libertação e da cura. Então, todas as vezes que nos alegramos, devemos entender isso. Deus é a fonte dessa alegria que eu sinto. Deus é a fonte da alegria que você sente. Deus é a fonte da alegria que todo ser humano compartilha uns com os outros, né? Muitas vezes existe uma alegria falsa, uma alegria que vem das coisas, uma alegria que vem das coisas materiais, uma alegria que vem de conquistas ilícitas, por exemplo. Essa alegria é passageira. Essa alegria não é gerada por Deus, porque a alegria gerada por Deus é uma alegria plena, é uma alegria que satisfaz, ela traz regozijo, contentamento, ânimo, entusiasmo, nos faz enxergar de forma diferente tudo aquilo que fazemos, tudo que somos, né? Quem Deus é para nós. Nós enxergamos melhor quem Deus é para nós. Quem Deus é para você, quem Deus é na minha vida, em minha casa, no meu dia a dia, né? Ele é essa fonte de alegria, Ele é essa fonte de fortalecimento, porque a alegria dele é a minha força. Eu posso dizer isso, que eu sou fortalecida a cada manhã por causa da alegria que Ele me dá. Então, é tão importante nós entendermos a questão da alegria. Qual outro motivo? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, é um incentivo. Então, primeiro, porque Ele é a fonte. Segundo, porque Ele nos traz força, através da alegria. Então, veja bem, são dois motivos primordiais, dois motivos mais do que importantes para que sejamos alegres na presença de Deus. Então, nós precisamos conservar a alegria que Deus gera em nosso coração. Cuide do seu coração. Muitas vezes a Bíblia nos diz que o coração é enganoso, né? O coração é enganoso, o coração do ser humano muitas vezes o engana. Então você tem que estar intimamente ligado a Deus, conservando a alegria que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração. Agora, se você me diz, talvez você esteja aí do outro lado, assistindo esta programação, e você me diz, mas eu não tenho alegria. Cadê esta alegria? Aí a minha orientação para você é: busque a Deus, busque das coisas de Deus, busque a palavra de Deus, busque ânimo naquele que pode gerar este ânimo, busque alegria naquele que pode gerar esta alegria, busque paz naquele que pode gerar paz, regozijo, né? Esperança,
como todas estas coisas estão ligadas a Deus que gera. Então, nosso compromisso é conservarmos a alegria que Deus nos tem dado. E outro motivo para nos alegrarmos é o conhecimento do Senhor. Quando eu conheço a Deus, eu começo a valorizar as coisas. Quando eu conheço o mover de Deus, quando eu conheço a obra criadora, né? Tudo aquilo que Ele criou, eu começo a valorizar. E eu me alegro com a natureza, eu me alegro com as plantas, eu me alegro com os animais, eu me alegro de viver em sociedade, eu me alegro de ter família, uma família com quem compartilhar, eu me alegro pelo trabalho. Então, quando eu tenho conhecimento do Senhor e eu entendo a sua fidelidade, o seu poder infalível, né? Eu entendo que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quando eu entendo isso, eu começo a planejar coisas novas. Eu começo a planejar uma vida nova, né? Quando eu entro em contato com as coisas de Deus, com a sua palavra, com o seu Espírito, o Espírito de Deus, Ele ministra essas coisas em nosso coração. O Espírito de Deus, Ele ministra as bênçãos em nosso coração. O Espírito de Deus, Ele ministra e nos dá os dons, a capacitação para continuarmos, né? Toda a capacitação vem do Senhor. Isso também alegra o nosso coração. Quando você diz para alguém, olha, que dons maravilhosos tem esta pessoa. Como ele canta, como ele louva, como ele toca, como ele prega, como ele ensina. Você está dizendo, Deus tem gerado capacitação para a sua igreja, para os seus filhos, para os seus servos, né? Quantas vezes nós vemos crianças, jovens, adultos, casais sendo usados sobrenaturalmente na obra do Senhor. E isto é uma capacitação de Deus, uma capacitação que só pode vir do nosso Deus, o Criador, que nos conhece, que nos anima, que nos dá esta alegria, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. No livro de Neemias também, ele diz assim, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Está este versículo no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Né? Então, 3 coisas eu disse que são importantes. Por que a alegria é importante? Porque ele gera, porque ele produz força através da alegria e porque ele nos dá o conhecimento da sua pessoa, de um Deus criador maravilhoso que nos capacita. São 3 motivos. E agora eu quero falar sobre um outro aspecto da alegria. Os caminhos de quem busca a alegria em Cristo. Como são esses caminhos? Como é esta pessoa que busca esta alegria? Né? Você tem buscado esta alegria? Como são os seus caminhos? Quando você busca essa alegria que vem do Senhor, né? O que acontece com o ser humano quando ele busca a alegria do Senhor? Primeiramente, ele valoriza aquilo que realmente tem valor. Eu começo a dar valor àquilo que tem valor. Quando nós não temos a alegria do Senhor, talvez um objeto qualquer seja mais importante do que um pai, uma mãe, um filho. Talvez, quando não tem a alegria do Senhor, o dinheiro na minha conta bancária vai ser maior, vai me causar maior alegria do que uma amizade verdadeira, do que uma mesa posta em família para comemorarmos a vida, comemorarmos o amor de Deus. Então, essa palavra que eu estou te trazendo neste momento, ela diz assim para mim e para você:
Se você busca os caminhos da alegria em Deus, você vai valorizar realmente aquilo que tem valor, né? Então, veja bem, algumas pessoas costumam priorizar o secundário, ao invés de priorizar o essencial. O que é essencial? A vida é essencial, né? O ar que nós respiramos é essencial se nós não tivermos isso, né? A vida em família, em sociedade é essencial. A palavra de Deus é essencial. A provisão, a mesa é essencial. Nós vivemos sendo alimentados também pelo material. O trabalho é essencial para estarmos bem. Então, veja bem, aquele que busca alegria no Senhor, busca a força dessa alegria no Senhor, ele vai valorizar aquilo que verdadeiramente tem valor. E eu quero dizer para você, você tem valor diante de Deus, você tem valor diante das pessoas, você tem valor como parte dessa família amada que você tem valor porque você tem uma fé, você tem valor para Deus, você tem valor para aqueles que estão próximos de você, se você tiver a alegria do Senhor. Estas coisas serão valorizadas, né? Agora, veja bem, Paulo nos ensina, a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Então, nós temos dois tipos de alimento. Aquele que nos alimenta fisicamente, o material, e o alimento que nos alimenta para conquistarmos, nos fortalecermos para a vida eterna. Então, aquilo que me leva para uma vida eterna tem prioridade, deve ter prioridade, deve ser essencial para as nossas vidas. Então, aquele que trilha um caminho buscando a alegria de Cristo, ele valoriza o que tem valor. Segunda coisa que acontece com aquele que trilha este caminho, ele se alegra apesar das lutas. Quem não tem lutas hoje, quem não passa por lutas neste mundo, dificilmente nós vamos ver alguém dizer assim, olha, eu nunca tive uma luta, uma batalha. Nós sabemos que não é verdade. Todos nós, em algum tempo, em alguma situação, alguma circunstância da nossa vida, tanto emocional como espiritual, ou material, ou física, passamos um dia uma luta, uma batalha, travamos uma batalha com o desconhecido, com as coisas que nós nunca tínhamos provado. E de repente nós estamos então no meio dessa luta, mas se nós estivermos buscando o Senhor, a alegria do Senhor, o fortalecimento no Senhor, nós vamos nos alegrar apesar das lutas, né? Muitas vezes a gente passa situações difíceis e as pessoas do ministério conversam conosco e dizem, olha, como você consegue, pastora? Né? Como você coordena todas essas coisas com dificuldades, com lutas muitas vezes, às vezes até entristecidos com alguma coisa, e aí, mesmo diante de tudo isso, você se alegra, você está transmitindo a alegria do Senhor, você está transmitindo a palavra que fortalece, que anima, que traz regozijo na alma. Então, é porque nós caminhamos, nós trilhamos um caminho buscando esta alegria em Cristo. Então, é uma aprendizagem para mim e para você. Terceiro lugar, então veja bem, eu valorizo aquilo que tem valor, eu me alegro apesar das lutas, e em terceiro, eu vou focar aquilo que é mais importante. Né? Eu vou focar as coisas que são de cima, as coisas que são do reino de Deus, que são do alto.
e o texto é aqui em Filipenses 4:8, diz assim: veja bem, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, olha só o que Paulo nos ensina, além de dizer, se regozija, se alegra, ele nos dá uma receita. Ele diz, pensa nas coisas que são do alto, pensa nas coisas que são de cima, tudo que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, de louvor, nisso pensai, encha a sua cabeça com estas coisas, encha a sua mente, deixa a sua mente ser protegida pelos pensamentos do alto. Quando você pensa nestas coisas, que Paulo diz, nisso pensai, todas estas coisas vão proteger o seu pensamento. E protegendo o seu pensamento, ela protege também, essas atitudes protegem o seu coração. Porque tudo aquilo que nós temos na mente pode descer ao coração. E quando não são pensamentos bons, vão descer ao coração e vão trazer enfermidade no seu coração, na sua alma. Mas quando você pensa somente nas coisas do alto e faz ligações constantes com as coisas não vão bem, pense nas coisas que estão no alto. Pense que Deus vai trazer a força, vai trazer a melhora, a conquista, a esperança. Pense nas coisas que são do alto, né? E depois lá em Colossenses ele ainda diz assim, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Né? Nós vimos então Filipenses, Colossenses, vários textos da palavra de Deus nos incentivando a valorizarmos aquilo que tem valor, nos alegrarmos nas lutas e focarmos as coisas do reino, aquilo que realmente tem importância. Então veja bem, outros motivos para nos alegrarmos seriam, Deus ainda fará grandes coisas na nossa vida. Outro motivo, pela confiança que nós depositamos nele, pelo amor que ele nos dedica, pelo amor que ele demonstrou para com as nossas vidas, enviando o seu Filho para morrer por nós, para se entregar pelas nossas vidas, pela salvação. Outro motivo de nos alegrarmos, né? Então, veja bem, se você é uma pessoa que se considera um salvo em Cristo Jesus, aquele que já aceitou a Cristo, que já recebeu Jesus no seu coração, já recebeu o perdão de Deus, você não tem motivos para estar triste. Você vai, mesmo nos momentos de luta, mesmo nos momentos das grandes batalhas, valorizar o centro da vontade de Deus para a sua vida. Então, cante louvores, regozijai-vos sempre, cante louvores, adore a Deus em espírito e em verdade. Deus tem procurado adoradores, diz a palavra, que o adorem, que o busquem, que bata, porque aí a porta vai se abrir. Então, se alegre na presença do Senhor, diga, Senhor, como é maravilhoso ter o Senhor em minha vida. Né? Paulo diz assim, ainda que o nosso exterior, o nosso corpo, a nossa pele, né, a nossa aparência, ainda que tudo isso se corrompa, mas o meu interior está cada vez mais forte, cada vez mais firme, cada vez mais fortalecido e alegre na presença do Senhor.
muito obrigado. Que você possa ter uma aprendizagem em pouco tempo de como ter uma vida melhor através da alegria, que é uma ordem, né? Nós vimos Paulo dizendo como uma ordem, um imperativo: regozijai-vos sempre no Senhor. Eu quero orar pela sua casa e por você. Deus, muito obrigado por esta programação, que ela tenha chegado a este lar levando esta alegria, alegria do Pai, alegria de Deus, alegria do Espírito. Ó Deus, e que esta casa seja tratada nas mais íntimas necessidades, que o Senhor venha prover todas as coisas para estas vidas que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas.